Vou chamar aqui o pastor Alexandre. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Aleluia. Deus é bom. Levanta suas mãos para cá. Pai, queremos te agradecer pela vida do pastor Alexandre, pela sua esposa, pelos seus filhos, sua família. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor irá trazer ao nosso coração, através da vida dele. Por isso, usa a vida dele com ousadia, Senhor, com fogo. Usa a vida dele, Senhor, como o Senhor quiser. Por isso, nós declaramos que recebemos essa palavra e que essa palavra dará frutos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou feliz de mais uma vez estar aqui, né? Na casa. Vamos falar na casa central, né? Porque daqui saem as liberações das bênçãos para todas as igrejas, amém? Para quem não sabe, sou pastor lá na Igreja Apostólica Nova Terra, no bairro do Jardim São Judas, né? Amém? Tem uma equipe aí junto com a gente. E Deus quer fazer algo nessa noite. Amém? Essa semana toda eu tenho pensado nessa mensagem que Deus quer fazer. E aí comecei a ruminar ela. E quando você fala ruminar, é que você fica que nem a ovelha. Mastiga, joga para fora, joga para dentro. Mastiga, joga para fora, joga para dentro. Até aquilo ficar certinho, que você mastiga e você engole. Aí Deus, Ele mandou fazer algo nessa noite. Eu quero fazer um teste com todo mundo. Amém? Teste de sobrevivência. Vamos todo mundo pular. Eu queria que você colocasse a mão aqui assim, ó. Todo mundo. Todo mundo. Pastores, se tiver algum pastor que não colocar, eu vou falar daqui, vai sair lá na internet, o chefe vai ver. Tô nem aí, eu vou caguetar todo mundo agora. Tô assim, virei cagueta. Uma mão só, pastora Maria. Tá bom. Eu tive um tempo na... Pode tirar a mão. Vendo uma ministração de um missionário, e o menino colocava a mão toda vez que o missionário pregava, aqui assim, ó. E aquilo foi irritando o missionário, porque tem coisa que a gente não entende e acaba irritando a gente. A gente não está entendendo o processo, o propósito que Deus tem. E aí esse menino estava lá no dia de... Ele falou, se esse menino na ceia tiver com a mão aqui, eu vou chamar ele, pastor Frank. Aleluia. Quando foi no domingo da ceia, o menininho estava com a mão aqui no ouvido firme. Aí ele falou, menino, vem cá. Vem cá. Tipo bravão, sabe aqueles pastor bravão? Vem cá. Porque todas as vezes que eu estou pregando o evangelho, você coloca a mão no ouvido. Ele falou, simples, pastor, vou te responder. Minha mãe falou que tem crente na igreja que ouve desse lado e sai desse. Eu coloco a mão para a palavra descer no meu coração. Coloca a mão espiritual para essa palavra penetrar no mais íntimo de você ali, ó, no coração, onde você esconde um monte de coisa. Porque essa palavra... ela não é minha. Essa é a palavra do Senhor. E eu fico a mil quando Deus me dá uma palavra, porque eu fico toda hora querendo entender o que Deus quer falar. E de repente você está aqui nessa noite, está querendo entender o porquê você está passando isso, e Deus está falando para você, você não precisa entender, você precisa viver. Então Deus quer que a gente viva o que Deus quer para a gente, amém? E olha só que interessante. Ontem nós estávamos aqui, o pastor Frank, eu fiquei assim, falei, nosso pastor Frank meteu um bisturi em todo mundo aí, ó, operou todo mundo ao mesmo tempo. Eu falei, isso é louco, velho. Falei, você não sabe usar esse bisturi direito não, você atravessa demais aí esse bisturi na gente aí. É uma palavra muito forte. Um sentido. Eu estou meio apreensivo hoje, eu não sei o que é. Mas vamos lá. Deus quer falar com você, amém? Quem está aqui comigo nessa noite, glorifique a Deus, amém? Irmão, você sabe por que às vezes a gente perdemos coisa? Porque nós perdemos tempo falando da vida dos outros, em vez de glorificar Deus. Então vai glorificar Deus.
Porque quanto mais glória você manda para Ele, mais glória Ele manda para você. Então deixa Deus falar. Eu sou repreendido todas as vezes que eu vou pregar, por quê? Porque primeiro Ele me chama a minha atenção. Ele vem até mim e fala, ó, essa palavra, primeiro eu vou bater em você, depois eu uso para bater nos outros. Então, eu não sei o que Deus tem, só sei que minha boca vai ser a boca dele, e se ele quiser puxar a cinta em você, ele vai puxar. Amém? Minha mãe falava isso. Seu pai vir, você vai ver, ele vai puxar a cinta para você. Então, eu gostaria que você nessa noite abrisse a tua Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 2. Aleluia. Amém? Vocês vão entender um negócio meio doido, é que Deus está trim, já tem dias aqui comigo aqui com essa palavra. Aleluia. Deixa eu dar uma aquecida aqui para ligar o motor. Amém? Olha só o que está escrito. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, e diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito. O meu espírito permanece em vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe por que às vezes nós perdemos aquilo que Deus está dando sobre nós? Porque nós saímos do processo. A nossa mente, quando você sai do processo, e você fica com a sua mente escrava, você fica limitado à escravidão que você está vivendo. Então pode ser que eu esteja falando com pessoas que nessa noite estão neste lugar limitadas a alguma área. Mas olha só que interessante, veio uma palavra, mas olha que interessante, pastora Regina. Deus está falando que vai encher a casa com uma glória, que é segunda, não é primeira, é segunda. Só que esse povo que está aqui recebendo essa glória, eles começaram a pisar na bola com Deus, eles começaram a fazer coisas erradas, começaram a adorar ídolos, começaram a fazer um monte de coisa, e nesse tempo que eles começaram a fazer as coisas, sabe o que aconteceu? O profeta Jeremias, aquele que é conhecido como profeta chorão, ele avisou o povo não quis ouvir. E aí Deus começou a mandar profetas, 23 anos, avisando o povo, olha, toma cuidado com o que você está fazendo, olha, toma cuidado com o que você está fazendo, olha, toma cuidado com o que você está fazendo. 23 anos. Durante 23 anos, muitos profetas vieram e avisaram o povo, mas não deram ouvido. E Deus está falando para você prestar atenção no que você está fazendo, e não tem dado ouvido àquilo que Deus quer que você faça. Porque se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, sabe o que vai acontecer? Tudo na tua vida vai dar certo. Mas o
povo, eles começaram a errar. E aí, olha só que interessante, quando o povo foi para o cativeiro, Jeremias foi junto. Era para o Jeremias ficar fora, mas foi junto. E ficaram 70 anos. 70 anos, irmãos, presos, com a mente cativa. Durante 70 anos, essas pessoas foram maltratadas, angustiadas, durante 70 anos presos. Sem ver nada. Mas olha só que interessante. Eles entraram no cativeiro em 537. E saíram em 607, que foi o fim do cativeiro. Mas eles passaram por um monte de situações por causa da desobediência. Aí eu falo para você uma coisa, quer restituição? Quem quer? Para de desobedecer. A restituição é para quem tem aliança. A restituição não é para quem está fora da aliança, é para quem está dentro da aliança. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Você está tendo uma oportunidade, sabe do quê? De voltar para a aliança. Porque se você voltar para a aliança, vem a restituição. Para de ficar desobedecendo, de resmungando. Deus não gosta de ouvir, sabe o quê? Murmuração, Ele gosta de ouvir oração. Toma cuidado com o que você fala, porque aí do que você fala, você vai colher. É uma semente, a terra, irmão. A terra está aqui, de repente aquilo cai na terra, é perigoso. Muitos de nós corremos muitos perigos, sabe por quê? Porque lançamos palavra na terra e esquecemos que vem uma colheita. Jeremias chegava diante do povo todo dia e falava, ó, Deus está mandando tu parar. Passava um dia, Jeremias, no outro dia estava lá, Deus está mandando você parar. Mas o povo não ouve. É quando você está com a razão, você acha que é dono. E o povo não ouviu Deus. E eles entraram num cativeiro. E eles começaram a pagar um preço alto. De repente você está aqui, está pagando um preço alto por causa de uma coisa que você mesmo plantou na sua vida. E olha só que interessante, Jeremias, os profetas, e começou a acontecer um monte de coisa. Só que não davam ouvido, aí entraram no cativeiro, 70 anos. E quando entrou no cativeiro, entraram no relógio de Deus, só sai quando termina. Não adianta você querer ficar resmungando, achando que você é o dono da razão, porque o dono da razão é esse cara que fez isso aqui, ó. Eu não sou o dono da razão, não, ele é o dono da razão. É ele que comanda todas as coisas. Eu ouvi ontem, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não vai mesmo. Tinha um povo lá no Egito, que começou a falar mal de Moisés. O tal de Coré. Começou a falar mal, e Moisés poupando. Não faz isso não, Deus, deixa eles. Não faz isso não. Mas teve uma hora que eu penso assim, ó. Moisés deu uma vacilada, virou de costa, Deus fez assim, ó, abriu o chão, 250 mil caiu. Quando Moisés olhou, falou, cadê o povo? Isso era grupinho que tinha na época. E o grupinho se deu mal. Eles entraram em 537 dentro do cativeiro, antes de Cristo. Saíram em 607. E tem um detalhe, irmão. Aqueles que desobedeceram, aqueles foram morrendo. Por isso, o Ageu chega, pastor Mateus, e fala, aquele que viu, quem que sobrou que viu a glória da última casa? Você lembra? Aí tinha uns tiozinhos bem velhinhos. Lembro. Então, Deus vai visitar a gente com a glória da segunda casa.
Não sei se você está entendendo. Deus está falando, eu vou montar um cenário e vou colocar você na glória da segunda casa. Mas para entrar na glória da segunda casa, você precisa fazer um sacrifício. Sabe qual que é? É o abecedário do crente. Obedecer. É o abecedário. Eu aprendi um tempo atrás aí no chicote, irmão. Estão pensando que pastor Alexandre é usado para dar chicote? Não, estamos chicotada também, apanho o dia todo. Deus chama minha atenção na rua, me chama minha atenção em casa. Mas eu fico ouvindo, Deus, o que o Senhor está querendo? Ele falou, eu preciso que você fale para o povo nessa noite que eu estou quebrando os limites. Eu estou quebrando as barreiras da mente. Eu estou quebrando aonde eles estão se limitando. Sabe aquele limite? Eu não posso atravessar esse lado. Deus está falando para você que nessa noite, se você passar a obedecer Ele, você só não vai atravessar do outro lado. Você vai chegar onde você precisa chegar. Restituição, você tem que pagar um preço. A irmã do Edinho fala, você quer chegar onde você quer chegar? Quero. Sobe na sua escada, não vem querer subir na minha, não. Porque tem gente que está subindo escada faz tempo. Né, pastor Luciano? Sobe, desce. Entra nos degraus da sua escada. Se é para você subir um degrau hoje, sobe um degrau. Porque tem gente que esses degraus que você está subindo hoje, já subiu e desceu, nem sei quantas vezes. Há um preço para ser pago para chegar onde precisa chegar. Deus falou que esses 12 dias vai ser diferente. Vão ser 12 dias no qual você vai ter que entender o que Deus quer fazer com você. Então, se Deus está puxando a tua orelha agora, glória a Deus, sabe por quê, irmão? Deus, Ele não puxa a orelha de quem está fazendo certo, não. Só puxa a orelha de quem está fazendo errado. Às vezes que eu errei, Ele falou para você, presta bastante atenção, Alexandre. Presta bastante atenção no que eu estou falando para você. Ele falava assim para mim, e engole o choro, eu não quero ver você desse jeito não. Deus falando comigo, então o cara que está falando com você é chamado a atenção pelo Senhor. Deus me chama a atenção, eu ouço, falo, tá bom. Ele, tá bom não, então começa a fazer tudo assim. Deus, Ele quer levar a gente num novo nível, numa nova glória, uma nova unção, mas nós precisamos de abandonar algumas coisas. Não adianta, irmão, que você não vai entrar numa glória do jeito que você quer, não. Aí, Senhor, estou entrando na glória aí, certo? Não é assim não, filho. A glória da segunda casa, o Senhor falou que é maior que a primeira, sabe por quê? Porque não estava ligado à boniteza. Não estava relacionado à aparência. Deus não olha para a aparência de ninguém, irmão. A glória da segunda casa estava relacionada ao que Deus quer fazer, não o que você quer. Por isso ele entrou com a glória da segunda casa. Olha só, sai um povo 70 anos cativo, num cativeiro, todo sujo, todo machucado, todo maltratado. Vocês pensam que eles encontraram um templo bonito? Não, o outro templo tinha sido destruído. Eles vão começar a reconstruir. De repente Deus começou a fazer muitas coisas na sua vida e você só tem destruído. É você que está destruindo. Deus está falando, chegou o tempo de você reconstruir. Quem destrói é você mesmo. E Deus falou, está chegando um tempo de reconstruir. O povo estava ali e já estava cansado. Jeremias já estava mais do que cansado, porque teve uma hora que ele falou, Deus, eu estou amaldiçoando o dia que eu nasci. Porque toda hora o Senhor só me chama para profetizar contra. Eu estou amaldiçoando o dia que falaram para o meu pai, nasceu teu filho. O próprio profeta Jeremias começou a falar isso. Porque estava sendo difícil para ele viver aquele cativeiro, porque ele profetizava na vida das pessoas, falava e eles não davam ouvido.
Aí olha só o que Deus falou. No cativeiro você perde tudo. Porque você está escravo. É por isso que nós estamos vivendo restituição. Deus está falando com pessoas que perdeu tudo. E Deus está falando, ei, fica tranquilo. Porque está chegando o tempo da sua restituição. Aí Deus ele falou aqui, ó, Satanás ele quer uma mente escrava. Esses dias eu estava pregando na igreja e eu usei isso. Quem já viu um elefante? Só 4 pessoas, o restante nunca viu na televisão, no jornal. Naqueles programas lá da TV por assinatura que os elefantes saem que nem louco. Discovery. O pastor Frank manja. Pastor Frank é cultura. Olha só que interessante. Vou ficar aqui em cima para você me ver, porque eu sou um pouquinho baixinho. O elefante. Quem acredita que o elefante tem uma força fora do normal? Mas por que quando você vai num circo, o elefante está preso nos 10 gomos de corrente? O elefante ele fica preso em 10 gomos de corrente e ele só faz isso, ó. Porque ele está limitado àquelas correntes, mas se ele entender que ele tem força para quebrar aquela corrente, ninguém segura ele. Sabe o que Deus está falando para você? Você precisa entender quem você é, porque na hora que você entender quem você é, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Deus está falando que nessa noite é uma noite de quebrar as correntes, porque aquilo que estava te limitando não vai te limitar mais. Chegou um tempo, irmão, onde no carro você não vai ficar pisando para frente e para trás. Você vai chegar onde você precisa chegar, irmão. Deus está falando para você que chegou o tempo de você chegar aonde você precisa chegar. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deixa eu voltar ao meu normal. Mas olha só que interessante, quando você pensar assim, ó, como um elefante pensa que ele não pensa, você vai ficar preso. E às vezes você está sofrendo por coisa e Deus está falando, poxa, você não está entendendo que eu tenho um melhor para você e está sofrendo por coisa que não é para sofrer. Deus está falando para você nessa noite que chegou um tempo poderoso, sabe o quê? Um tempo onde não é que você vai ser visitado com a glória da segunda casa. O Senhor vai pegar você, vai montar um cenário e vai colocar você na glória da segunda casa. Você vai começar a viver o que você não tinha vivido. O Senhor está falando para você que o tempo que está chegando vai ultrapassar esse tempo que você viveu agora. Você vai chegar no destino que você precisa chegar. O cativeiro estava ali, todo mundo sofrendo, angustiado, muita luta, muita guerra, muita coisa, pessoas passando por guerras naquele momento. Então todo mundo sob domínio de Nabucodonosor, está todo mundo aí no cativeiro. Mas chegou o dia que Deus falou assim, no mesma marca que tem o dia que vocês entraram no cativeiro, vai ter o dia marcado para você sair. Mas olha só que interessante. 2 Crônicas 7:13. 2 Crônicas 7:13. Olha só que interessante, pastor Luciano. Presta atenção. Deus está querendo nessa noite quebrar os limites da mente. Porque o limite que eles tinham na mente não deixava eles sair da escravidão. Ó, você tem que fazer, sabe o quê? A minha mente, a partir de hoje, ela não vai ser escrava de mais nada. Porque a mente, ela manda informação para o corpo, aí o corpo fica paradão. Ao elefante. Aí volta de novo a ser um elefante. Um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Olha o passo do elefantinho.
largura da perna do bicho, irmão. Preso numa corrente que parece aquelas correntes de chassis. Onde pendura aquelas plantas, sabe? A mulherada pendura. Aquilo ali para ele é isso. Você pega uma corrente de chassi, você faz assim, ó, você arrebenta ela. O elefante, ele pode catar aquela corrente e arrebentar. Mas ele está preso, porque ele foi condicionado àquilo. E Deus quer tirar isso tudo da sua mente, sabe por quê? Quando você tem a mente escrava, você não consegue receber aquilo que você precisa receber. Aí sabe o que acontece? Se torna um invejoso. A inveja levou José para a prisão. Mas depois, levou os irmãos de José para chegar até ele e pedir ajuda. Então, irmão, tem o que você precisa ter, nunca queira ter o que os outros têm. A túnica de José não servia para nenhum deles. Era dele. Sabe o que Deus está falando para você? Não adianta você querer túnica dos outros. Deus já tem uma para você. Lançou o cara lá na prisão, se deu mal, sofreu, aconteceu um monte de coisa com ele. Mas quando Deus falou, José, o seu tempo de cantar chegou. Ele foi subindo as escadas e chegando aonde precisava chegar, irmão. Sabe o que acontece com as pessoas que invejam? Elas só cooperam para aquela pessoa chegar onde ela precisa chegar. Mas olha só o que está escrito em 2 Crônicas 7:13. Olha Deus falando. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Deus está falando assim, eu comando tudo, eu posso enviar uma peste no meio do povo. Eu posso fazer isso, eu posso cerrar os céus, eu posso parar com tudo. Deus, sabe o que acontece no meio do cativeiro? Deus está querendo ver essa pressão, liberar um homem, uma mulher de Deus. Sabe que essa pressão que está fazendo com você, ela vai aumentar o teu crescimento, e você vai ser um homem tremendo de Deus, uma mulher tremenda de Deus. É pressão, irmão, e a pressão dói. É processo. Queremos a restituição, mas não quer passar pelo processo que a restituição causa. E aí Deus, ele começa a chamar a atenção do povo, fala aí, ó, eu posso cerrar o céu, eu posso fechar a porta, eu posso mandar o seu patrão, mandar você embora, eu posso fazer tudo, porque nada foge do comando de Deus. E ele começa a valer isso aí, para bater uma pressão, para ver até onde a pessoa aguenta. Porque em seguida, no 2 Crônicas 7:14, ele fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Então estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e consagrei essa casa como casa de oração, casa de adoração. A pressão vem para você chamar o nome de Deus. É que as pessoas querem muito, papai, dá nanoninho. Cara, quase 60 anos. Dá nanoninho, papai. Me dá danoninho. Danoninho dá. Corta isso aí, meu. Ô, irmão. Está na hora de se posicionar. Você sabe o que é se posicionar, entrar numa posição? É sair da posição que você está pedindo, me dá danoninho, e começar a virar homem, se posicionar e fazer o que Deus quer que você faça. Quem quer restituição? Ainda há alguém que quer gritar, restitui, Senhor?
Que pode ser que o povo está falando agora, não, é melhor não restituir não, porque eu não vou pagar esse preço não. Restituição, preço para pagar, irmão. O povo estava lá, cativo, sofrendo, mas chegou o tempo deles. E sabe o que Deus está falando para você? Pode ser que você não esteja entendendo agora, mas está quase chegando o seu tempo. Tem coisas que você perde por pouco, por palavras que você fala. O povo só murmurava diante de Moisés, se murmurava, e Deus coloca, chega! Moisés, olha para lá. Quando Moisés olhou para lá, o chão abriu, o povo caiu, ele, povo, cadê o povo? Que povo? Quem está aqui comigo nessa noite? Está chegando um tempo de restituição na sua vida, irmão. Está chegando um tempo de restituição poderoso na sua vida. Deus é poderoso, amém? Mas olha só que interessante, quando eles chegaram, está lá no livro de Esdras, que tinha um decreto. E o decreto estava escrito lá, a casa tem que ser construída. Novamente, uma reconstrução. Pode ser que você está pensando numa coisa de restituição, e Deus está falando para você, eu vou te restituir, mas mediante uma reconstrução sua. E Deus, Ele falou uns negócios para mim aqui, eu vou falar para você, viu? Amém? Eu vou falar, não estou nem não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já passei por isso. Passamos por isso também. Eu estou vendo por onde eu passei, tá? Se você tiver a mente escrava, você não entra na promessa. Porque Deus não está chamando escravo, está chamando soltos. Pessoas livres. Pessoas que estão saindo de um tempo de cativeiro para a liberdade em Cristo. Então olha só, Deus está falando, se você tiver continuar com a sua mente escrava, não vou falar isso não. Eu ia falar um negócio. Ai meu Deus, como é que chama aquele marimbondo? Marimbondo, né? Marimbondo tem outros que chamam de zangão. Zangão. Se você continuar zangão, mano, você nunca vai chegar onde você precisa chegar, sabe por quê? Porque todo mundo vai olhar para você e falar, mano, não dá para você fazer isso, porque olha a sua cara. Desfaz essa cara de sexta-feira 13. E vamos montar uma cesta. Sexta-feira da promessa. Amém? Faz a cara da sexta-feira da promessa, irmão. Deus, Ele falou para mim assim, aprende a comer feijoada, Alexandre. Ele me chamou a atenção, falou, você vai ter que comer isso aqui, ó. Essa luta que você está passando, ela vai estar chegando ao fim, mas você precisa comer isso. Então, às vezes, nós queremos chegar ao fim da luta, mas não queremos entrar no processo que a luta tem. E Deus está falando para você que chegou um tempo, sabe o quê? Da glória da segunda casa na sua vida. É um cenário que está sendo montado por Deus. Se você quer esse cenário, Deus vai colocar você. Deus, ele chamou o profeta Jeremias, muitas vezes para conversas. Ele começou a falar com Jeremias. De repente ele pega Ageu, sabe para quê? Para alegrar o povo. Porque o templo estava todo destruído, começaram a construir o templo, e a Bíblia fala que quando os alicerces estavam prontos, o povo começou a glorificar a Deus, e eles não entendiam as vozes do choro, do grito, porque eram muitas pessoas naquele momento, exaltando o nome do Senhor, porque eles sabiam que daqui a um tempo eles iam entrar na glória da segunda casa. Você quer glória da segunda casa? Antecipa seu glória a Deus ao Senhor. Comece a exaltar o nome dEle, porque aquilo que está para acontecer, vai acontecer. Esse tempo que está chegando agora, vai ultrapassar o tempo passado. O que é o tempo passado? É aquela dor que você sentia. Deus está falando para você hoje. Ei, porque você tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com você. A restituição vai alcançar você e toda a sua descendência.
está chegando um tempo de restituição, mas para ela chegar, irmão, se prepara, Deus está avisando, ei, se prepara, ó, para de fazer isso, para de ter essas atitudes, para! Você precisa chegar, irmão. Mente limitada não chega aonde precisa chegar. Domingo na igreja nós estávamos pregando lá, o Senhor trouxe uma palavra poderosa, aí no meio dessa palavra o Senhor falou assim, ó, o povo está saindo do Egito. E quando eles chegam na frente do mar, lá na frente, eles olham, tem um mar parado na frente deles. E aí Deus falou, limite. Eles precisavam chegar onde precisavam chegar, mas estavam limitados. E aí Deus olha para Moisés e fala, e aí Moisés? Fala para o povo marchar. Mas o povo está olhando, sabe o que? Com a mente limitada, escrava, que estava saindo do Egito, no momento de deserto, eles estavam parados aqui, ó, e falavam, não conseguimos atravessar isso. Porque tem um mar, uma imensidão de água. Limite. A escravidão te traz um limite, você não consegue chegar onde você precisa chegar. O povo está parado ali na frente, aí Deus fala, e aí Moisés, o que você tem na mão aí? Eu tenho essa madeira. Eu tenho esse cajado. Aí Deus falou assim, então, usa essa autoridade que você tem. Se você tiver a mente escrava, você vai continuar do mesmo jeito. Mas se você usar a autoridade, eu vou ativar a tua fé. Mente escrava, limite. Precisa atravessar. Como que eu faço para atravessar? Não tem barco. Não tem ninguém que me ajude. É aquele lá que fala, não tem ninguém. Eu estou tentando, mas não tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus olha e fala, toma vergonha na sua cara, rapaz, levanta e anda. Sai dessa posição que você está. Moisés, o que você tem? Eu tenho essa madeira aqui na mão, Senhor. Então, vamos fazer um ato profético, Moisés? Vamos? Estende a madeira. Estende a madeira, porque eu vou ativar a tua fé, Moisés. Hoje você vai ver um sobrenatural na tua vida como você nunca viu antes. Aí Deus só falou, vento oriental. Não foi Moisés que abriu o mar, não, foi Deus, porque Deus que soprou um vento oriental. Sabe o que Deus está falando? Anda comigo e você vai ver sobrenatural. Moisés, o que você tem na mão? Estende. Quando ele estendeu, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, aquela multidão de gente passou, irmão, passou. Foi passando um atrás do outro, passando, sabe o quê? Gritando, alegre, feliz, porque eles estavam chegando aonde eles precisavam chegar. Tinha um limite sendo quebrado naquela noite, naquele lugar, um limite de escravidão. Deus precisava mostrar o sobrenatural. Sabe o que Deus está falando para você? Ei, natural é com você, sabe, o natural é com Deus. Há um sobrenatural vivendo, que vai entrar na sua vida nessa noite. Mas olha só que interessante. Aleluia. Ultrapassaram o limite. Quando chegaram do outro lado, tinha mais umas guerras, mais uma pressão. Moisés morre e entra Josué na cena. Moisés, o cara que chegava diante de Deus, falava, mata não. Já Josué era o contrário. Mata sim. Porque era guerreiro, era homem de guerra.
Como o povo fala nos dias de hoje, era um cara que tinha sangue nos olhos. Vivia nas guerras. E aí Deus fala para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai ter que pegar esse povo e atravessar o Jordão. Mas Deus não deixou Josué falar nada, sabe por quê? Porque senão ele ia reclamar, porque Deus já estava acostumado de ver a reclamação do povo. Então Deus fala para Josué: não temas que eu serei contigo, não te espante, não te assombre, que eu sou teu Deus. Por onde você caminhar, eu vou contigo. Medita dia e noite no livro dessa lei. Então você vai fazer prosperar você no caminho onde você estiver. Então somente seja muito corajoso. Essa coragem que você tem na guerra, seja corajoso, porque agora você vai entrar num outro nível de sobrenaturalidade. Tem um Jordão na frente, o povo de novo vê uma água na frente, dividindo eles de uma situação de chegar para ser restituído. E aí Deus, ele sabe o que ele faz? Ele lembra Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha só para o Jordão, porque o Jordão vai abrir na tua frente. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Querido que está sofrendo, você que está sofrendo, minha querida, Deus está falando: ei, você já atravessou o mar, agora o que está na frente é o Jordão. Quando Josué olha para o Jordão, sabe o que acontece? As águas se dividem. Teve uns que desistiram, aqueles que não quiseram, que morreram, um monte de coisa. Aquele que ficava com o Coré, irmão, se você vê grupinhos em focos, esse Coré aí que está se manifestando. Sabe o que você faz? Sai do grupinho. Ei, quero isso para mim não. Eu quero chegar na terra prometida. Não quer chegar, fica para trás, eu quero ir. Grupinho. São pessoas, sabe o quê? Que é a sétima coisa. Deus vê como uma abominação. São pessoas abomináveis diante de Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que monta aquele grupo, semeia contenda, Deus olha desse jeito, está lá em Provérbios. Está na hora de você mudar o jeito que Deus está olhando para você. Eu não quero ser uma abominação diante de Deus, cara. Quer chegar na terra prometida? Quer chegar nas promessas, na restituição da sua vida? Eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que abandonar algumas coisas. De repente a sua vida é tanta coisa ruim que você ficou com uma âncora no pescoço. Abandona. Quer chegar na terra prometida? É joelho no chão pedindo perdão para Deus. Porque a Bíblia fala: quem sabe? Ele vai olhar para trás e vai deixar uma bênção na nossa vida. Quem sabe? Então significa que restituição não é do jeito que a gente está pensando, não. Só cantou restitui, pronto, Deus colocou na restituição. Não. Restituição requer esforço. Restituição, para você chegar onde você precisa chegar, você precisa matar a sua carne. Restituição significa você abandonar aquelas coisas que estão trazendo peso sobre você. Cheguei nos irmãos lá, que era da minha época, lá do mundão. Onde você anda, Alexandre? Não vemos mais você nos bailes da Chic Show? Chic Show, a number one. Irmão. Sandália de prata. Tem uns caras aqui que conhecem. Fala: não, pastor. Me perguntaram: onde você anda que você não está mais nos bailes da Chic Show, pastor Carlinhos? Eu falei: mudei de destino. Como assim mudou de destino? Eu falei: eu estou na igreja. Eu conheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele começou a mudar a minha vida. Onde eu estava, eu comandava, irmão.
Se você vê a obra que Deus fez de restituição na minha vida, você não acredita. Ele viu aí o dia que o cara me chamou para fazer uns negócios, ele viu o dia que o cara, eu falei, ó, esse cara vai atravessar a rua, vai vir lá na padaria e vai vir me abraçar. Ele falou, vai não, eu falei, vai, presta atenção. Ele viu. Abandonei tudo isso. Sabe para quê? Para mim ganhar almas para o Senhor. Sabe por quê, pastor Mateus? A Bíblia fala que aquele que ganha almas é sábio. Então, se você, por enquanto, ainda não está querendo entrar na restituição, está dando uma reclamada aqui, uma reclamada ali, sabe o que você faz? Ganha alma. Ganha alma porque Deus vai olhar para você como uma pessoa sábia. Quem está aqui comigo? Ô pastor, nós não vamos entrar na restituição? Vamos, calma. Restituição é uma lei. É lei. É lei para quem tem aliança. Porque aí entra, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo migrador, cortador, pelo destruidor. É lei. Mas para o povo entrar naquela lei, sabe o que eles tiveram? Reconhecer o erro deles. Porque estavam roubando e desobedecendo a Deus. De repente você está aqui, você não está entendendo muito, mas eu vou ser bem prático. Obedece a Deus. Porque você vai entrar num novo clima de restituição na sua vida. Quem está aqui? Eu até suei, eu não sou de suar, estou suando hoje, ó. Está saindo uma palavra aqui debaixo de um suor. Que isso, hein? Olha só que interessante. Da outra vez que eu estive aqui, falei sobre restituição, falei sobre cronologia de tempo. Foi isso? Foi isso, né, pastor Luiz? Nós até conversamos sobre essa palavra. E falei que Deus ia mexer na cronologia do tempo. E Deus está mexendo na cronologia do tempo. Deixa eu falar para você. Se um monte de coisa ruim já está começando a acontecer antes do tempo, significa que Deus está mexendo na cronologia. E também significa que um monte de coisa boa vai acontecer antes do tempo. Deserto do Saara, depois de 40 anos, vai e começa a nevar. Japão com uma neve que o cara estava quase por cima assim, ó, com uma picareta arrancando aquela neve, o cara falou, essa neve não é normal aqui. Lugares que estão passando com uma seca, você vai daqui para Curitiba, você olha a represa, ela está bem abaixo do nível. Deus está mexendo na cronologia do tempo porque Ele quer antecipar as coisas. Mas chegou o dia certo, sabe o que? No relógio de Deus, das coisas mudarem para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus que está aqui? Não. Quem é o povo de Deus? Que essa voz baixa? Vamos ver se eles são o povo de Deus mesmo. Quem é o povo de Deus aqui? Tem alguém que pode gritar, restitui, Senhor? A restituição vem no momento de dor, irmão. Você que está passando por algumas dores, uns momentos difíceis, você está falando, até onde eu vou aguentar isso? Sabe o que Deus está falando? Isso está chegando ao fim. Eu vi uma mulher aqui, ó, que ela parou hoje, colocou a mão na cintura e ficou pensando. E Deus mandou falar para você, sabe o quê? Que é para você pensar segundo o pensamento de Deus, porque as coisas que você está esperando vai acontecer na sua vida, aleluia. Relógio de Deus, irmão. Sabe quem Deus chamou no relógio para poder avisar o povo que acabou o cativeiro? Deus chamou Jeremias.
Profeta que sofreu dores, foi machucado. É que a Bíblia não narra tudo, mas se você ver, eles foram machucados. E olha só que Deus falou. Aleluia. Abre lá no livro de, deixa eu ver aqui, rapidinho, para a gente terminar. Jeremias 29:10. Aleluia. Poderoso, irmãos. Jeremias, eu acho muito louco esse livro, irmãos. Ele sofreu a pressão do momento. Sentiu dor. Mas quando chegou o tempo certo, pastor Luciano, sabe o que ele fez? Deus falou para ele as coisas que iam acontecer depois. Vou fazer que nem o apóstolo. 29:10, porque assim diz o Senhor, certamente que para 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis quando buscado de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quando terminou os 70 anos, Deus foi lá para o profeta e falou assim: Jeremias, em que ano nós estamos agora? Aí Jeremias olha e fala, sabe o que para ele? Fala, ó Senhor, nós estamos no ano 607. Quando é que vocês entraram no cativeiro? 537. Aí ele olhou e falou, faz a conta agora. Faz a conta agora se já deu 70. Porque hoje encerra o teu cativeiro. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? O cativeiro está chegando ao fim. Faça uma aliança com Deus para entrar na restituição que Deus tem. Para de ficar reclamando pelos cantos. Para de ficar murmurando. Para de ficar montando grupinho. Para. Quer ouvir? Para. Porque aí você vai entrar na restituição. Amém? Quem está aqui? Cadê o cara do louvor aqui? Aleluia. Quem está aqui? O Wellington. Aleluia. O Senhor falou um negócio aqui para mim, irmão. Você é doido. Se você entender o que está esperando por você, você para rapidinho com todo esse peso que você está carregando sem precisão. Quer carregar, eu não posso fazer nada. Eu tenho uma dica que nem Deus falou. Deus falou assim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Espero que você escolha a bênção, para que viva você e teus filhos. Então Deus dá uma diquinha. Quer ser restituído? Escolhe aquilo que eu tenho para você. Se fortalece no Senhor e na força do poder dEle. Se reveste de toda a armadura de Deus, porque aí, irmão, você vai estar pronto quando chega o dia mau. Tem pessoas que não estão suportando o dia mau, sabe por quê? Porque não estão revestidos com a armadura. Quer lutar, mas não tem armadura. Deus está falando, se reveste. Deus falou para mim que o negócio vai ficar mais doido ainda, irmão. Se eu fosse você agora, pegava para você o que Deus está liberando sobre a sua vida. Deus está falando assim, ó. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que já estão com a chave na mão, só que ainda não usaram. E aí Deus falou para mim te ensinar se você não sabe usar a chave. Ele está falando para você nessa noite, chave é para abrir porta. A chave da tua restituição já está na tua mão. Tem uma chave que Deus está entregando para pessoas nessa noite. Eu vi pessoas no 5º degrau,
Vi pessoas no terceiro, mas tem pessoas que estão no último degrau e o diabo está querendo puxar você para trás. Não deixa não. Está chegando o tempo de você viver o tempo que você não tinha vivenciado na sua vida ainda. É um tempo novo, é o tempo da glória de Deus, é o tempo da manifestação da glória de Deus, irmão. A chave está na tua mão, Deus está falando para você hoje aqui, ó, abre a porta e entra, 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 o Senhor está falando, abre a porta e entra. A chave já está na tua mão, abre a porta e entra. Não é mais para você se esforçar, porque a chave já está na tua mão. Abre a porta e entra. Abre a porta e entra. Aleluia, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Deus está falando, abre a porta, abre a porta. Aleluia, abre a porta. E tem um outro povo que Deus falou para mim. É o povo que está sem a chave. Deus falou assim, ó. O povo que está sem a chave. Pega a chave aí, ó.